Estou feliz da vida. Eu tenho aqui em minhas mãos um exemplar do livro Direito a Sou Quem Sou, entre aspas, a vida, ao nome, a usadas poéticas, lançado pela editora Autografia, mas de autoria do professor João Vicente Alvarenga, professor pós-graduado em filosofia e que eu tenho o prazer de receber aqui. Muito boa tarde. Boa tarde. Não é boa tarde, é bom dia, até porque é atemporal. Seja, mas feliz. Eu também fico assim, muito feliz nessa oportunidade de estar com você. São raros os momentos do jornalismo em campos em que a gente pode conversar, em que a gente pode trocar ideias. Eu falei para você agora há pouco que você é uma pessoa muito perspicaz. Muito obrigado. Né? E é uma pessoa muito perspicaz, porque para me perceber e me entender, se não for perspicaz, não entende, não percebe. Exatamente. Então... Mas é o 7º livro, né, que já foi lançado. O professor João Vicente Alvarenga, ele foi meu professor de espanhol na Faculdade de Filosofia de Campos. Todos os alunos ali amam o João Vicente. E eu tenho o prazer também de ter o João Vicente como colunista, como colaborador lá do Portal Viu, e as crônicas dele são também publicadas, muito acessadas no Brasil inteiro. Lido no Brasil inteiro. Mas a capa do livro está muito bonita. Queria que você me explicasse um pouco sobre o que é o livro, o que é esse 7º livro. Exatamente. Nós estamos vivendo num mundo, um Brasil conturbado, uma América do Sul conturbada, a América do Norte problemática, a Europa muito problemática, a Ásia, enfim. Vivemos uma convulsão mundial. A afirmação das individualidades, né, protegidas inclusive por lei, elas podem ser uma solução, mas podem ser um problema. Imagine se um país, né, se confronta com outro querendo se estabelecer como a sua identidade primeira, desprestigiando a outra. Isso pode acontecer entre grupos, entre indivíduos. Então, essa afirmação da identidade também não pode ser negligenciada. Tanto que eu digo, direito a sou o que sou, a vida, ao nome e a usadas poéticas. Por quê? Porque também quando você reivindica o seu direito de ser e de estar, não tem que ser necessariamente, né, negligenciar o seu olhar sobre o outro. Então, essa poética, essa maneira de ter o seu olhar para o outro e para consigo mesmo, tem que ser um pouco na poesia, tem que ser um pouco na filosofia, tem que ser um pouco na teologia. Muito bem tocado, sabe por quê? Assim, as pessoas têm muita dificuldade de entender o comportamento do vizinho, o comportamento do amigo, o comportamento que, assim, traçar o limite entre o que eu sou, o que eu quero ser, e a diferença entre o que o outro quer ser e que ele tem direito a ser. Um exemplo, muitas vezes você professa determinada religião, você quer impor o dogma da sua religião como verdade sobre a crença do outro. Se o cara é espírita, e você, por exemplo, é evangélico, você quer fazer sobrepujar, usando como força de retórica você, mas ele quer fazer sobrepujar a crença dele sobre a crença do outro. Exatamente. Ignorando valores, ignorando um monte de coisa. O mundo está muito autoritário nisso, né? Exatamente aí, é nessa linha aí, né? Vê hoje está se passando lá em Israel contra a Palestina. Um horror, né? Um horror. Mas e eu digo, né? Se hoje falarmos em Terceira Guerra Mundial, o motivo vai ser religioso, porque o Oriente Médio, ele é médio porque tinha que ser o moderador. É a ideia da moderação, o médio, o tolerante, mas é exatamente o contrário, né? Ali o comportamento é dos extremos. Então, esses extremos, sejam eles de indivíduo para indivíduo, de grupos para grupos, de nações contra nações,
esse extremismo não pode acontecer. O nosso guerrilheiro dizia, né? Hay que endurecer-se, pero sin perder la ternura jamás. Hay de ser-se cada uno, pero sin perder la ternura jamás. A despeito do que eu sou e quero ser, e do que eu projeto de mim mesmo, eu não posso, de forma alguma, desenvolver paralelamente a isso, né, uma intolerância em relação ao outro. Não pode. Não pode. Vai ter um trecho aqui na página 155 do livro, o evangelista, o deserto na contemporaneidade. Os evangelistas Mateus, Lucas e Marcos relatam que Jesus esteve no deserto da Judéia, guiado pelo diabo. Também é chamado o Espírito, entre aspas, logo após ter sido batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Jesus esteve no deserto por 40 dias e 40 noites. Curiosamente, o relato da tentação do Cristo não foi lembrado pelo evangelista João. Marcos e Lucas, minuciosos na narrativa, enumeram as 3 tentações a que o Messias se submetera no deserto. São elas: deveria transformar pedras em pão para aliviar a sua fome. Estando no pináculo do templo, ele deveria se atirar de lá. Ele deveria idolatrar o diabo em troca de todos os reinos do mundo. A verdade é que é uma análise sobre um trecho da Bíblia. Exatamente. O livro, ele passa muito por aí. Ele passa por essas análises. Passa. Até porque o primeiro direito que eu declaro, eu sou o que sou, eu tirei uma fala de Deus para Moisés na sarça ardente. O povo hebreu acreditava muito que o nome anunciava o caráter da pessoa. Moisés, como é que se chama esse seu Deus? Nós queremos conhecê-lo. E a oportunidade se apresentou na sarça ardente, em que Deus se apresenta a Moisés mais uma vez, a vegetação pegando fogo, ele sobe a montanha e vai ver, né, com Deus. Senhor, quem és tu? O meu povo quer saber quem és tu. Diga a seu povo que eu sou aquele que sou. Você coloca também no livro muito que a subjetivação, assim, é o processo de tornar sujeito. A subjetivação é uma tônica da sociedade. As pessoas estão muito subjetivas. Exatamente. Você faz essa... Eu coloco essa questão porque a construção do eu, a construção dessas subjetividades, né, elas são problemáticas. O poeta Píndaro dizia: torna-te quem tu és. Sócrates, lá na frente, disse: conhece-te a ti mesmo. Qual é a diferença entre o torna-te o que és e o conhece-te a ti mesmo? O conhece-te a ti mesmo já prefigura um eu pré-existente. O Píndaro não. Torna-te quem tu és. Não existe um eu constituído. Deixa eu ser um pouquinho instigante aqui. Eu conheço o João Vicente, vou dizer aqui, há mais ou menos mais décadas também, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Com certeza. E eu conheci o João Vicente muito mais conservador, muito mais discreto no passado, ainda que fosse um ator de teatro, alguém que escrevia sobre teatro. E eu conheço o João Vicente mais contemporâneo, que é um João Vicente mais analista para questões religiosas, mais voltado. Um João Vicente que se tornou um amante das tatuagens, que lapidou, que fez uma tatuagem de um terço nas nádegas. Olha a identidade da religiosidade e da tatuagem. O que mudou? Qual foi a razão dessa transformação do João Vicente? O João Vicente nas redes sociais que tem colocado assim foto de nudez. Exatamente. E tem também assim pincelado muito, tem tocado muito na questão da forma com que a sociedade encara a nudez. A demonização da nudez. Exatamente. Por que você fizesse uma análise sobre isso? E o que o levou a essa transformação? Exatamente. O apóstolo Paulo, né, mais do que o cristianismo propriamente dito, mas ele construiu o cristianismo, né, ele demonizou o corpo. Né? O corpo era motivo do pecado, o corpo era a expressão do desejo, o corpo
que perturbava a alma para sua ascensão mística, o corpo é isso, o corpo é aquilo, a Igreja Católica incentivava a autoflagelação, a Igreja Católica incentivou as vestes cobrindo o corpo, né? Isso também é do islamismo, isso também é do judaísmo, né? Quer dizer, a nossa cultura judaico-cristã, de certa forma, absorveu tudo isso. Então, o corpo, por que se você se despe entre quatro paredes e faz a sua relação sexual, né? E quer esconder que você não faz isso? Ora, eu tenho meu corpo, eu vou dizer e vou mostrar que eu tenho meu corpo. E que ele está factível também a desejos e a encontros. Por que não? Então, sem medo de ser feliz, né? É lógico. Então, esse caminho, né, tem uma frase que diz assim: dispa-se e proteja a sua alma. Você sabe que completamente diferente, né? E essa sua harmonia agora com a tatuagem? Quando isso começou? Porque a tatuagem no passado, ela era discriminada, ela era até associada a criminosos, né? Exatamente. Presidiários. Exatamente. Bom, houve-se um ambiente muito favorável, né, a que a sociedade absorvesse essa ideia da tatuagem. Os tatuadores foram surgindo, as pessoas foram procurando fazer as suas tatuagens. Não existe uma classe social, não existe uma classe de gêneros, não existe uma prefiguração. Aí eu achei interessante, né? Por exemplo, o meu horóscopo, o meu signo é o escorpião. Então a primeira tatuagem que eu fiz foi um escorpião aqui nessa região aqui do pé e da canela, né? Aí depois... Fazendo, já fez no rosto? Fiz no rosto, fiz várias tatuagens. Outra marca registrada também é o leque. É o leque também do João Vicente. É o leque. É também a marca, eles não tem pouco que utiliza esse leque. Sempre... Aliás, eu já o conheci utilizando o leque, né? Eu dava aula. Eu até dizia para os alunos no liceu, eu falava assim: olha, vocês estão dando risada que eu estou usando leque. Um dia que vocês encontrarem alguma coisa que diga que homem não pode se abanar com leque, vocês tragam para mim, eu nunca mais vou usar leque. Eles não davam risada, né? Então, mas eu não sei por que não. O João Vicente também foi um grande intérprete, interpretou assim de forma magistral, foi Judas no Teatro Sacro. Né? Entre as interpretações, entre os espetáculos que você participou, está o Teatro Sacro da Catedral Diocesana de Campos. Né? Exatamente. Foi uma época assim, de muita efervescência no nosso ambiente de teatro. A diocese, então, Dom Carlos Alberto Navarro, teve essa ideia de fazer esse teatro sacro, né, na Paixão de Cristo, e vão procurar Orávio. Quer dizer, Orávio e companhia, todos nós, né, do teatro lá, com Orávio. Orávio, então, se dispôs a fazer aquele primeiro espetáculo, mas depois não quis mais fazer e entregou para o Félix Carneiro. Então, essa experiência, a minha, pessoalmente, de intérprete do Judas, durante um bom tempo, foi uma experiência religiosa, vamos dizer assim, foi uma experiência religiosa, e também, do ponto de vista da minha experiência como ator, né, ter vivido isso em frente de uma multidão de gente, né, uma multidão. A gente já fazia teatro de rua, mas não era uma coisa assim tão numerosa de gente. Então foi uma experiência como ator muito boa. Agradeço muito essa... Na sua avaliação na cidade, já que estamos falando aí na cidade de Campos, onde o teatro praticamente definhou, o teatro contemporâneo, você não tem mais grandes espetáculos de teatro lá, como teve no passado. Qual foi o grande momento do teatro em Campos, João Vicente? Que peça você diria, esse foi um grande momento do teatro na cidade? Olha, o grande momento foram as décadas de 70, 60, 70, 80 e um pouco da 90, da década de 90, mas aí
muito mais pela questão do Trianon do que propriamente pela questão dos grupos que se movimentavam. O grupo do teatro do Sesc, sim, estava sempre ativo. Professor Olavo de Campos Soares, o grupo Ilessaim. E nós inauguramos o Trianon com Trianon de Au Revoir Trianon, né? Era o nome do espetáculo, que então inaugurou o espetáculo. Foi o único espetáculo de Campos que inaugurou o Trianon, que se apresentou na abertura lá do Trianon. Então, não sei, eu sempre... Orquestra de Senhorita foi um grande espetáculo. Foi, orquestra com foi. Deneval, Foi. O Tito Miranda, Deneval, Ageu Nani e Adeilson Trindade. Adeilson Trindade e Luiz Ricardo Souza. Luiz Ricardo Souza. Né? Foi um grande espetáculo. Foi um grande espetáculo. O Blue Jeans também. Blue Jeans foi. Sobre a prostituição masculina. Olha, Roberto, foram muitos espetáculos. Né? Foram muitos. E havia uma motivação, né? Como assim? Quando você tem um inimigo em potencial, você faz tudo para derrubar aquele inimigo, né? Então, quem era o inimigo? O inimigo era a ditadura militar. Então, a gente estava motivado naqueles anos 70, 80, né? De abertura política, de constituinte, etc. E tal. E isso vitalizou muito a nossa participação no teatro. Mas agora também os hábitos foram mudando. Nós temos também uma sociedade mais inculta hoje, né? A cidade de Com Campos. certeza. Tem uma sociedade inculta. Olha, eu digo uma coisa, eu fico assustado. Eu fui aluno da Faculdade de Filosofia de Campos, eu fico assustado com aquela monstruosidade que está lá dentro, hein? Com aquela loucura. Aquilo se tornou um manicômio. Então eu fico assustado. Eu tenho pena de aluno que estuda hoje na Faculdade de Filosofia de Campos. Está definhando, já saiu de um prédio, veio para um outro prédio aqui. Exato. São coisas que acontecem também que a gente não entende muito, né? O ensino superior em Campos passa por uma crise muito séria. Né? Ao mesmo tempo em que há uma oferta muito grande, essa oferta nem sempre é de qualidade, pulverizou muito o nosso aluno, por isso nossos cursos fecharam. Por conta também da administração, né, da reitoria atual, desastrosa, que foi reconduzida, nem era eleição mais, não tem mais eleição, foi reconduzida ao cargo de reitor. Aquilo virou uma ditadura. Exatamente. É uma ditadura lá dentro, não tem eleição para reitoria, para diretor. Em pleno Estado de Direito Democrático, quem tem que defender o Estado de Direito Democrático, que é a lei, que são os advogados, eles mesmos não se dão um exemplo. Estão lá se reconduzindo ao cargo de reitorias. Que loucura, meu Deus do céu. Como é que vai ensinar direito? Como é que vai fazer uma... não tem condição. Eu acho que essas pessoas, essas instituições também, elas terão que se reinventar. Muito se fala em renovação política, em renovação disso, em renovação daquilo, mas não se fala em renovação das instituições. As pessoas entram e querem se perpetuar. Exatamente. Vai ficando. Se vai se perpetuar disputando eleição, ok, regra do jogo. O professor Levi Quaresma, que era diretor lá da faculdade, ficou um bom tempo eleito para o cargo de diretor, sempre participou de eleição. Sempre. Esse pessoal que está aí derrubou o Levi Quaresma, foi uma canetada, uma quartelada à lei interna e se perpetuou sem eleição. Cara de pau. Então esse pessoal tem medo de eleição e olha que isso implica em que alija um colégio eleitoral de alunos, alija um colégio eleitoral de professores, alija um colégio eleitoral de funcionários. Não existe mais colégios eleitorais. Existe um grupinho que se fecha numa sala e decide uma coisa. E o que decidir já está decidido. Meu Deus do céu. Agora até daqui a pouco começar aluno a se rebelar. Até daqui a pouco começar a funcionário e se rebelar. Em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. E ali está faltando pão há muito tempo. Porque é uma instituição muito mal gerenciada. Muito mal gerenciada. Eu sei que funcionário da instituição ali
o que tem que fazer, a penitência que tem que pagar para receber pagamento, porque muitos não recebem pagamento. Pagamento não é em dia. Verdade. Então, Verdade. Agora, eu acho muito difícil que alguém ali levante a cabeça para reclamar de alguma coisa. funcionário não. Não vai. Funcionário Nem não. professor. Aluno levanta. Aluno Não. pode ser. Não levanta também não. Tem medo? Tem medo. Muito medo. Muito medo. Ah, não é da nossa época então. Então não é. Então não vai ser. Se é do curso de comunicação e tem medo, então tá na profissão errada. Tem não, medo. não nasceu para ser jornalista. Tem medo não, São colocados sob o medo. Duvido. Ah, então não nasceu, vai ter que tomar uma dose de coragem para ser jornalista. Sabe por quê? Porque para ser jornalista vai ter que enfrentar processo judicial, porque tem isso, porque que como todo mundo nessa cidade, nessa região, nesse país é acostumado a fazer tudo por debaixo da coxia, vai lá, faz tudo por debaixo da coxia, mas quando alguém levanta a coxia, eu estou nu, eu estou pelado, aí vai lá denuncia porque levantou e mostrou que está nu, mostrou que está pelado. Então vai todo mundo procurar a justiça, jornalista que leva o cão. Processo contra jornalista, ele tramita, mas numa velocidade que você não imagina. Mas se você entrar contra a concessionária, qualquer Águas do Paraíba, Enel, vai dormir, no caixa não vai ser julgado. Falo isso poupando, fazendo ressalvas em relação a muitos juízes que são céleres e sérios. Eu já encontrei juízes, falo aqui de cadeira, falo sem medo de errar. Juízes sérios nessa comarca de Campos. Mas juízes sérios. E tem. Conheço alguns. Mas conheço também algumas tartarugas que Deus me livre. Agora tem, e vou dar nome de alguns, sérios. Juiz Cláudio França. Eu medi uma seriedade, eu tenho o prazer de ler sentenças do juiz Cláudio França. Sim. Você lê uma sentença do juiz Heitor Campinho, me dá prazer em ler uma sentença do juiz Heitor Campinho. Porque são juízes sérios. Tem agora um outro juiz, rapaz, que eu li há pouco tempo uma sentença, inclusive que eu fui réu na sentença, mas ele, inclusive, ele me dá uma punição, ele manda tirar uma frase de um texto. E eu até entendi porque ele mandou fazer isso e compreendi, embora discorde, mas compreendi porque o que o motivou, a razão. Ele teve a razão dele de fazer aquilo. É Humberto Nobre, eu acho o nome do juiz. Mas que sentença bem construída, rapaz. Gente, ainda existe juízes na cidade. A gente tem sentença bem construída. Quando a gente hoje fala de ensino superior em Campos, vai bater lá na Faculdade de Direito. Vai. Não tem como, né? É a sede da reitoria, o comando vem de lá. Professores dali são hoje as lideranças da OAB. Entendeu? Inclusive, cria-se um clima de... como é que eu vou dizer, gente? De falta de ética. Né? Eu acho uma falta de ética. Pessoas ligadas a uma instituição, gerenciando uma instituição, e que estão com cargos lá de presidente, de não sei o que, lá da OAB. É uma promiscuidade, isso que eu quero dizer. O cara tem cargo na OAB e é professor da instituição, tem cargo na direção da instituição. Exatamente. Então, para mim, isso soa uma promiscuidade e amarrando mais ainda o que tinha que ser uma democracia. Gente. Tem que sacudir essa roseira, tem que balançar, tem que ter coragem, uma dose de coragem, tem que meter o dedo nessa ferida, tem que balançar esse galho. Volta, Levi. Movimento Volta Popular e Democrático, volta, Levi. Eu acho que o pessoal deve ter a amarga sensação, eu era feliz e não sabia. Gente, só uma coça. Professor João Vicente, eu vou aqui novamente recomendar o seu livro, que eu sou um leitor do que o senhor escreve no portal Viu. Tá certo. Sou um leitor dos seus livros. Eu vou aqui recomendar. O lançamento é quando? O lançamento é 27 de novembro, a partir das 19 horas, na Garbo Confeitaria, no Boulevard Shopping. Boulevard Shopping. 27 de novembro. O livro do professor João Vicente Alvarenga, Direito a Sou Quem Sou, a Vida ao Nome, a Usadas Poéticas. Isso aqui é uma mensagem, né? É quase que uma dissertação. Isso tem endereço. Muito obrigado, prazer tê-lo aqui. Eu só não deixo o livro com você, porque senão você não vai. Eu vou lá, eu vou ao lançamento.
Eu acho bom. Vou lá. Mas muito obrigado. De nada, aqui. Roberto. Eu que agradeço muito você. Mas vamos voltar aqui outras vezes. Claro, vamos voltar sim. Vou nessa, mas eu volto. Até lá. Esse Roberto. Anauê.